Então agora vamos resolver o problema dos bichos em pastejo e resolver o problema na mesma filosofia, na mesma lógica, daquele caminho do primeiro slide, que é soluções baseadas na natureza, tecnologia de processo e não de insumos, né? E como é que a gente faz soluções baseadas na natureza? Perguntando para a natureza, né? Então, isso é um pouco o que eu estou chamando aqui de pilar filosófico, né, de tudo eu vou contar para vocês daqui em diante. Bom, uma coisa particularmente importante em ambiente de pós-graduação, particularmente importante, é lembrar que tudo isso é ciência, né, e que tudo isso tem toda uma fundamentação teórica, tá? E isso aqui pode ser um ano de disciplina para a gente demonstrar toda a fundamentação teórico-ecológica do que eu vou contar para vocês muito, muito rapidamente, né? Mas o ponto central, né, é que os animais que pastejam, né, eles desenvolveram um processo de pastejo de forma evolutiva durante milhares de anos, milhões de anos, certo? E por isso que eles comem, por exemplo, comem no início da manhã e final da tarde, preferencialmente. Por isso que eles comem entre manhã e tarde, eles comem muito à tarde, porque é o pastejo que mais rende para eles. Todo bicho, todo herbívoro sabe disso, né? Aprendeu isso durante milhares de anos. Isso é uma parte evolutiva. E é importante considerar esse processo que evoluiu ao longo do tempo, né, como um processo tempo dependente. E aí nós voltamos naquela questão central, o tempo, tem que resolver o tempo. Todos os processos são tempo, tempo, tempo. Porque tempo é uma expressão de uma relação de gasto e de recompensa. Eu tenho que ser eficiente por unidade de tempo. Se eu não adquirir a quantidade de energia, de proteína necessária para. E aí, não é para ganhar peso e produzir leite para dar para o homem, não. É para eu me reproduzir e manter a minha espécie, certo? Se eu não fizer isso de forma eficiente, e eu estou num processo que me usa 500, 600 minutos, ou seja, os animais usam 2/3 do dia. Você pode considerar metade do dia, se você considerar que à noite eles preferencialmente não pastejam. Não pastejam porque é perigoso pastejar durante a noite. Pode pastejar um pouquinho, pode pastejar um pouco mais com uma lua cheia, mas essencialmente eles não pastejam, né? Então você tem que resolver uma equação, certo? De uma demanda nutricional que é através de um processo de alimentação que é bocado a bocado, que ele demanda 500, 600 minutos, tá? E ele precisa ser eficiente por essa unidade de minuto. Então, o tempo é o fator fundamental e o maior limitante à produção animal em pastejo. Isso vocês não vão ouvir falar em outro lugar. Vocês vão ouvir falar que o problema dos animais em pastejo, da produção, é do FDN, é da digestibilidade, é da proteína, é disso, é da genética, é disso, daquilo, certo? Vão ouvir um monte de coisas que fazem parte desse ambiente zootécnico, agronômico, veterinário, produtivista, certo? E ninguém vai falar para vocês de tempo, porque tempo é um conceito ecológico e os ecologistas não estão envolvidos com o produtivismo. Eis que tem assim, um interregno aí entre áreas de conhecimento que não se conversam, certo? E que existe esse espaço de conhecimento dessa junção que foi ocupada pelo pastoreio rotatino, ao entender essa limitação de tempo e ao trabalhar soluções para ela em ambientes comerciais, perguntando
para a natureza, perguntando para os bichos o que eles precisam, né? Como é que eu consigo diminuir essa necessidade de tempo por unidade de nutriente ingerido? Como é que eu posso fazer isso e diminuir a exigência de conserto do próprio erro que eu causei via silagem concentrado? Como é que eu faço isso? E aí entra, então, o manejo do pasto. Aí entra, finalmente, a oferta de estruturas de pasto que facilitem ou diminuam o tempo por unidade de horas de pastejo para aquisição dos nutrientes das necessidades nutricionais dos animais. Eu vou ilustrar isso com 2 slides assim, bem rápidos e objetivos. Deixa eu só encontrar aqui. Muito bem. Um primeiro exemplo, nós temos vários experimentos disso aí. Ops. Nós temos vários experimentos, tá? Esse aqui não é o... Aqui está o que nós almejamos, a produção animal. E aqui está o processo do ponto de vista do pastejo. Então, vocês não vão ver nada aqui de área foliar, de morfogênese, de interceptação luminosa, de nada relacionado à parte vegetal. Isso aqui é a parte animal, que começa com um bocado, começa com a garfada, com a colherada. Cada garfada, colherada tem uma profundidade, tem um volume, né? Tem uma área e uma profundidade, que gera uma massa, que gera uma taxa de consumo, que gera um consumo total de forragem, e esse consumo de forragem com a concentração de nutrientes finalmente define o desempenho animal. Esse processo é tempo, 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 tempo dependente. É um processo tempo dependente. Tempo é complicado. Como é que eu facilito esse tempo? Agora sim, aquele slide. De um experimento, de vários experimentos, mas esse é típico experimento de definição ou de obtenção da resposta. E como é que eu facilito a sua vida, meu querido animal? Tá? É aqui um exemplo, então, com Tifton 85, certo? Aonde eu ofereço diferentes formas de oferecimento do Tifton, exemplificado por altura do pasto. Ofereço 5, 10, 15 pastos com 15, 20, e através, então, de uma série de metodologias que eu consigo monitorar tudo que os animais fazem, eu obtenho uma resposta a essas estruturas do pasto em termos daquilo que eu considero os animais falando comigo. Falando comigo daquela forma de minimização de tempo. O parâmetro que traduz isso tudo é a velocidade de ingestão, é quanto de pasto eu consumo por unidade de tempo em pastejo. E vejam que curva-resposta interessante, mostrando que
dependendo da altura do pasto, né, eu tenho colheradas de maior ou menor massa que me geram situações de pastejo mais ou menos eficiente por unidade de tempo. O mesmo pasto, com mais de 20 centímetros, é menos eficiente do que pastos em aproximadamente 20 centímetros de altura. E pastos mais baixos que 20 centímetros de altura também decrescem a ingestão por unidade de tempo. Veja, isso aqui não é efeito de adubação, não é efeito de qualidade de pasto, não é efeito de digestibilidade, é efeito estrutural do pasto. Estrutura, tão e simplesmente. E esse efeito é um efeito enorme sobre essa eficiência de ingestão, essa velocidade de ingestão. Poucos centímetros a menos decrescem enormemente a ingestão. Não limitado por FDN, por digestibilidade, qualquer coisa que seja, de conteúdo do pasto. É estrutural, é captura, é aquele volume do bocado. Então, se eu quero otimizar esse processo, eu tenho a resposta específica, eu tenho que oferecer pastos com 20 centímetros de altura. E se for maior, se for menor, bom, aí você já está perdendo a carreira. A relação de causa e efeito, que eu não vou explicar em detalhes, de perda de eficiência à direita de 20 centímetros, é o aumento do tempo de intervalo entre dois bocados sucessivos. A diminuição da eficiência pelo lado esquerdo do gráfico é a restrição do volume do bocado por uma diminuição da profundidade do bocado. São respostas mecanísticas diferentes que explicam a menor eficiência diferentemente para a direita ou para a esquerda do gráfico. E um ponto ótimo. E esse ponto ótimo, que no caso de Tifton 85 a 20 centímetros, tem a mesma curva-resposta com magnitudes diferentes para qualquer tipo de pasto. Ordem de grandeza. Essa mesma curva para capim-mombaça, por exemplo, é 70 centímetros de altura. Esse mesmo ponto. Com a mesma resposta mecanística para magnitudes diferentes, mas a mesma resposta mecanística. Então, aqui, se eu quero solucionar o tempo, já está aqui o primeiro indicador. O bicho, quando abaixar a cabeça e for dar um bocado no pasto, esse pasto deveria ter 20 centímetros de altura. E se ele tiver 20 centímetros de altura, é o ponto onde eu consigo minimizar o tempo por unidade de ingestão. Aquele tempo que os animais estão, né, nos intervalos ali de ordenha, naqueles tempos, aqueles períodos importantes do pastejo, ele está, eu ofereço para ele um Tifton a 20 centímetros de altura e tá aí naquele, para cada minuto que ele tiver ali, né, e ele não está há muito tempo, porque a gente vai ter vai ter as ordenhas, vai ter o tempo de ruminação, vai ter os tempos sociais que competem com o tempo em pastejo, tudo isso vai ter, mas naquele tempo, naquele período que ele estiver lá no pasto, ele está comendo a maior velocidade. E aí estou começando a construir o rotatino, que é um conceito de manejo do pasto, aonde eu estou solucionando os problemas dos animais em pastejo com soluções baseadas na natureza. Estou solucionando as questões dos animais por intermédio do comportamento ingestivo dos animais. Essa é a lógica, né? Essa é a fundamentação, né? Teórica do rotatino.
Está começando a construir o rotatino. Começando a construir porque aqui definiu quando o bicho abaixar a cabeça, ele tem que encontrar 20 centímetros de altura. Muito bem, então ele pode baixar a cabeça e encontrar 20 centímetros de altura num pastoreio contínuo. Ele pode baixar a cabeça e encontrar 20 centímetros de altura num pastoreio rotativo. Sempre que ele baixar a cabeça e encontrar 20 centímetros, tá tudo bem. No pastoreio contínuo, ele tem um piquete enorme para encontrar 20 centímetros, baixar a cabeça e seguir bem. Né? E eu vou controlando esse 20 centímetros aí, se está baixando, eu tiro um pouco de gado, eu aumento, se for vaca de leite, como é o caso da foto aí, eu posso aumentar um pouquinho silagem concentrado, posso, de repente, adubar um pouco mais, enfim. Aí tem ajustes que são da prática, e ele vai baixar a cabeça e tentar encontrar os 20 centímetros. Quanto mais a gente oferecer isso num pastoreio contínuo, ótimo, né? Mas, se o meu sistema for um pastoreio rotativo, então ele vai encontrar os 20 centímetros quando ele for passado para a faixa seguinte, por uma determinada faixa, enfim, baixa a cabeça, tudo é 20 centímetros, mas é pastoreio rotativo, é uma faixa, é pequenininho, e cada vez que o bicho come, vai desaparecendo os 20 centímetros, porque é um pedaço pequeno. Então, no caso do pastoreio rotativo, tem uma segunda pergunta, que a primeira era, como é que eu tenho que te oferecer? E está tudo bem. Então, oferecer 20 centímetros quando eu baixar a cabeça. Mas no rotativo, tem o período de ocupação da faixa. Tem que trocar a faixa de quando em quando. Então, a segunda pergunta específica do rotativo é que momento que eu paro esse pastejo? Porque hipoteticamente, né? Hipoteticamente, se eu comer até o chão, eu entro com 20 centímetros e vou ter um momento que não é mais, que eu não encontro mais 20 centímetros, e se o pasto vai abaixando e eu deixo os bichos não mudo, vai abaixando não mudo, o que acontece com a velocidade de ingestão, vocês já tinham visto, né? Acontece essa queda. Então a pergunta no rotativo é que momento que eu interrompo esse pastejo. De novo, vou fazer um resumo de um processo que é complexo, tá? Mas é um resumo. Espero que vocês pelo menos entendam a lógica e se vocês quiserem os mecanismos, tá? Estão aí nos papers e em várias publicações nossas que a gente explica as razões mecanísticas disso. Mas o fato é exemplificado por este slide, né? Que é um slide que junta Tifton estudado com vacas de leite, sorgo estudado com gado de corte e festuca estudado com ovino, ou seja, ovino, bovino, perene de verão, perene de inverno, anual de verão, estruturas completamente diferentes, uma vez definido aquela estrutura ótima para o gado, que era 20 centímetros no Tifton. E ele começa o uso com 20 centímetros, que é 50 centímetros para o sorgo, e eu não mostrei isso, são outros trabalhos. Começa com 50 centímetros de altura do sorgo, né? A festuca, que é 23 centímetros, tá? Que eu também não vou mostrar para vocês, mas é aquela mesma curva-resposta do Tifton que eu mostrei para vocês. Começo a usar a faixa essa com as alturas ótimas. Que momento que eu tenho que interromper o pastejo? De forma surpreendente, e aí é uma originalidade bastante grande do rotatino e de todas essas, vou dizer assim, esses conhecimentos científicos, essas relações de causa e efeito, é o fato de que em torno de 40% da redução dessa altura inicial, ou seja, quando chega a 30 centímetros, no caso do sorgo, por exemplo. Ou quando chega a 12 centímetros, né?
no caso do Tifton. E assim por diante em todas as espécies. Tudo, exatamente 40% da altura ideal de entrada. A partir desse ponto, se por acaso os animais continuarem presentes, permanentes, continuando a pastejar os estratos mais inferiores do pasto, a velocidade de ingestão vai cair. E isso então significa que quando chegar a 30 centímetros em sorgo ou 12 em Tifton, você deveria trocar os animais por uma nova faixa de 50 centímetros de sorgo ou de 20 do Tifton, e aí fazendo isso sucessivamente, de 50 a 30, 50 a 30, 50 a 30, ou 20, 12, 20, 12, 20, 12, 20, 12, na sequência de uso de diferentes faixas, os animais estariam na máxima velocidade de ingestão por unidade de tempo, ao longo de todo o tempo. A explicação desse 40% e dessa redução ela é mecanística, ela tem a ver com o uso, né, de camadas sucessivas do pasto e as massas de bocado de cada uma dessas camadas, tá? Que eu não vou entrar em detalhes, senão isso é bastante coisa, mas então o resultado disso é o segundo indicador de que a gente deveria mover os animais para uma nova faixa quando 40% da altura inicial fosse reduzida. Ao interpretar isso numa ação de manejo, porque por enquanto era só respostas à pergunta para os animais, né? Do que eles queriam, era só isso, então não estou falando ainda, não estou falando de manejo, né? Mas quando você agora tem meta de entrada e de saída de 20, 12, por exemplo, a diferença de 20 para 12 ou de 50 para 30 é o período de ocupação. Isso define o período de ocupação da faixa. E isso começa, então, a definir manejos do pasto simplificados por metas de altura, 20 e 12, né? Com todo aquele cabedal de conhecimento e de filosofia que está por trás desses dois simples números de manejo, que constituem o rotativo. O rotativo, então, é um conceito que oferece metas de manejo do pasto alinhadas com a diminuição do tempo dos animais por unidade de consumo de nutrientes. Um pequeno intervalo, não é intervalo, uma parada, para perguntar se neste momento vocês têm alguma dúvida. E aí a gente vai fazer uma finaleira. Pergunta sobre essa primeira parte que ele colocou aqui, em relação à altura de entrada, altura de saída. O conceito é, o meu problema, veja bem, meu problema é tempo. Primeiro passo do conceito. Ninguém vai dizer isso, que o problema de um animal é tempo. Vai dizer de novo que é qualidade, que é isso, que é aquilo. Então, tempo. Como é que eu soluciono o tempo? Eu tenho que oferecer pasto com 20 centímetros de altura. Tá, e se for rotativo? Bom, tem que sair com 12. Tudo na mesma lógica filosófica. Quando eu defini essa proposição de entrar com 20 e sair com 12, você fecha o conceito de uma proposta de manejo que minimize o tempo por unidade de ingestão. Eu ainda não sei o que vai dar nisso, é a próxima parte. Se eu fizer isso, o que acontece? Aí vai ser a próxima parte. Mas a base do conceito é essa. E eu pergunto para o animal. Então, eu estou obtendo respostas via comportamento ingestivo que me geram uma variável-chave chamada velocidade de ingestão, segundo a qual eu interpreto o que eles querem.
E aguardo Então, se vocês têm alguma coisa. pergunta. Eu não sei se ele chegou a comentar, tá um pouco ele, mas queria entender em relação ao consórcio, porque trabalha com diferentes alturas de pastagem no Tocantins. Como é que você iria conciliar essa altura de pastagem com consórcio, por exemplo, de uma leguminosa? Entendeu, Paulo? Acho que entendi. É uma pergunta boa, clássica, né? Sempre tem. E normalmente nessas misturas maiores, né? Seja de gramínea leguminosa, seja multi misturas, né? Dificilmente você tem uma situação de composição botânica estável e equilibrada, vamos dizer assim, 50-50, né? Nunca é. Quase sempre é gramínea mais e leguminosa menos. Às vezes leguminosa bem menos, né? Então, a ideia é se orientar por aquilo que é mais presente no pasto. Normalmente, se fosse um azevém com trevo, sei lá, ou uma aveia com trevo, enfim, tem várias combinações possíveis, né? Claro que a gente provavelmente não está falando aí de uma. Tem coisas mais complicadas, sei lá, o tipo pânico com arax, né? Mas a lógica é você ir por aquilo que é mais presente, né? Às vezes, né, que nem o azevém e trevo branco, você está trabalhando com espécies que não tem muita diferença nessa altura ótima, né? E tem combinações que têm uma diferença enorme. Por exemplo, hipoteticamente, se você tivesse mombaça com arax, né? Mas aí você muito raramente vai ter um equilíbrio de 50-50 mombaça com arax. Você usaria as metas do mombaça para gerenciar uma mistura de mombaça com arax. Com relação às seletividade do animal na escolha interferia no nível da altura? como é que seria se tem uma mistura espécie que é mais preferida em relação a outra? Isso como é que ficaria? Eu, Entendeu? tô, eu deduzo pela pergunta que há um conceito de que a seletividade é ruim. Correto? Está considerando que, nesse caso, seria ruim a seletividade? Eu defendo ter uma salada de frutas, o ideal, que o animal escolheria o que gostaria de comer. Mas o princípio do Ratatouille que seria manter o tamanho da pastagem geral, assim, não sei como é que ficaria. Considera que é positiva haver a seletividade, porque se existe um melhor desempenho de animais, não, numa mistura, mas a dificuldade no entendimento de como que adota, eu acho que o conceito do rotatino nesse modelo aí de um pasto com uma maior diversidade. Eu acho que não entendi, mas ou talvez a parte que falte, ou talvez a origem da pergunta e da dúvida venha de uma situação normal de manejo de pastagens, aonde a intensidade de pastejo ela é mais do que moderada. Vou chamar de não necessariamente pesada, mas intensa, tá? Eu vou explicar isso mais tarde, mas já o importante é frisar que o resultado de, por exemplo, 2012 é um pastejo moderado, certo? E em pastejo moderado, você não tem um uso intenso de uma espécie preferida em relação a outra. Ok?
Você vai ter o pastejo moderado da espécie preferida, e não o pastejo intenso da espécie preferida, e não o pastejo leve da segunda espécie, e isso causando distúrbio na composição botânica. Vou adiantar isso, digamos assim, tá? E para responder lá na frente que, na verdade, a seletividade é o aspecto positivo do pastoreio rotativo. Ok, respondido. Mais alguma questão? Pode continuar, pô. Vou continuar então. Então, novamente compartilhando. E agora, então, eu vou exemplificar para vocês. Até agora era a pergunta, né? Eu tenho uma hipótese, né? E uma fundamentação teórica de que eu tenho que solucionar o tempo dos animais. Eu fiz uma sequência de experimentos para determinar como é que tinha que ser o pasto, que momento tinha que tirar o gado, né? Para respeitar isso. E isso gerou 2012, né? E agora, o terceiro passo, ainda experimental, mas agora que a gente vai ver o que vai acontecer, e se eu fizer isso, o que acontece? E eu vou explicar isso com um experimento, tá? É um experimento bastante completo, que nós ganhamos até um prêmio CAPES com ele, tá? Deixa eu ver se eu tenho uma imagem. Uma imagem do... Aqui está uma imagem. Vou usar isso aqui. Bem, vou usar esse experimento para explicar o que acontece se eu aplico isso, né? Muito bem. O da direita aqui é um rotativo clássico. Agora já estou no nível do manejo. Eu estou usando 25,5 porque esse é o clássico de que é usado no campo. O que é usado no campo normalmente é olhado pela parte vegetal, é olhado por um período de descanso, que signifique acúmulo de biomassa, né? Como vocês estão vendo aqui, né? Isso aqui é um exemplo com azevém. Ok. É um exemplo com azevém, é um azevém anual, tá? Entrando com 25 centímetros de altura, isso um mês e pouco de descanso, de crescimento, aí você aproveita para crescer e ter volume acumulado, tá? E bota o gado, né? Bota no caso aqui as ovelhas, e na saída comeu 20 centímetros, sobrou 5, e sobrou, a folha praticamente foi tudo, quase tudo comido, né? Uh, e, e aí se passa para a próxima faixa, né? Que vai ter de novo 25 centímetros aí e tal, mais de 30 dias de descanso. E essa é uma lógica de descanso e aproveitamento que ela é clássica nos modelos de manejo de pastagem, que tem vários nomes: rotativo, comum, voisin, holístico, regenerativo, tem mais um nome, pelo menos. Holístico regenerativo, savory, bom. Enfim, tem vários nomes. MIG é outro também. Tem vários nomes, tá? Ultra denso, inclusive, tá? Eles variam assim no tempo de descanso, variam no número de trocas diárias, eles variam em coisas assim, mas não variam no conceito, que é descanso, acúmulo de biomassa e
uso, aproveitamento, um bom aproveitamento do pasto. Esse aí é o que vocês vão ver, o RT. Esse é o tratamento RT. O tratamento da esquerda, que vocês já estão vendo a foto, é para Zevem, né, aqueles números que saíram daqueles experimentos que eu mostrei do tipo do Tifton, tá? O bicho, quando baixa a cabeça, tem que ter 18 centímetros. E interrompe quando tiver comido 40% dessa altura, tá? E aqui vocês já estão vendo pelas fotos que o ponto de entrada é mais baixo e bem menos volume, como vocês estão vendo, né? E a saída, olha a quantidade de folha que tem ainda, né? Só comeu 7 centímetros. E já, na hora que terminar aí, vai para o próximo faixa. Então, espero que isso tenha caracterizado tanto a diferença da lógica, do conceito de uso, né? A direita, o conceito clássico, a esquerda, um conceito diferente, baseado no tempo, certo? E é por isso que o Rotatino tem esse símbolo aqui, né? É baseado no tempo, né? E ele, a única diferença que ele propõe é a mudança nas alturas de entrada e de saída, segundo outro conceito. Não tem adubo, não tem tempo de plantio, não tem variedade, genética, nada disso. Ok? Muito bem. Então agora eu vou aplicar isso que os bichos me disseram. Os bichos me disseram, e aí isso me dá números muito diferentes do que se usa no campo. Tá, e o que dá isso? Muito bem. Então foi o que nós fizemos durante 2 anos. O que dá isso? E aí vocês têm... Vou só minimizar esse troço aqui. Tem uma coisinha que está me atrapalhando aqui. Bom, eu vou entrar nessa outra tela aqui. Tá, muito bem. RT é o clássico, tá? RT é o clássico. Não é esse aqui, tá? RT é o clássico. Isso me dá 4 pastoreios, na média, de 2 anos, né? Com intervalos de descanso um pouco mais de 1 mês. Os bichos entram com pasto mais alto e saem com pasto bem mais baixo. Comem 1.000 quilos, praticamente aqui, 1.000 quilos, cada vez que entra e sai. Aqui tem uns números acessórios, né? Para vocês entenderem o que essas metas significam. 95% de interceptação luminosa. Bom, e até então vocês tinham números de bicho, né? De velocidade de ingestão, consumo, bocado, etc. E aqui começa a ver número de pasto. Ou seja, o que acontece com o pasto? E vocês têm uma taxa de acúmulo de forragem, 33 quilos, e uma produção de quase 7 toneladas de azevém. Né? É um manejo, né? Manejo clássico, um bom manejo, 7 toneladas, é um bom número para o Rio Grande do Sul, né? O Paraná é que sempre produz mais. E aí você mudando simplesmente a altura de entrada e saída, você volta no mesmo piquete, na mesma faixa, 12 vezes e não 4. Porque descansa muito menos. Não precisa descansar, porque o pasto não está cansado. Ele não está cansado porque é um pastejo leve. Entra com menos pasto e sai com mais pasto. Come só 400 quilos. Só tira 400 ao invés de tirar 1.000 quilos. A interceptação luminosa é menor, é 90,6. E aqui começam as respostas da planta. Ele cresce mais, olha só. O pasto manejado segundo o que os bichos me disseram para manejar, cresce mais por dia e a produção é maior. Né? Versus aquela lógica antrópica. Bom, eu quero que dá descanso, quero usar bem o pasto e depois eu dou descanso para ele descansar, porque eu usei bem o pasto. Certo? Isso, aquela combinação 25,5, então ela dá esses números aí, né? Médias de 2 anos. Vamos adiante. Quando você olha para a quantidade de forragem colhida por hectare, você colhe 1.000 quilos, mas você colhe 1.000 quilos e pouco em 4 vezes. Você colhe 5.000 quilos numa produção de 6.800. Isso dá um 72% de eficiência de colheita. Eficiência de colheita é uma porcentagem, é uma percentagem do produzido. É quase 5.000 quilos de quase 7.000 quilos. Muito bem. E começa agora a ter os números de as consequências sobre o animal em termos de performance. Quase 50 gramas por dia, né? Quase 50 gramas por dia, com uma lotação maior
1.235 quilos de peso vivo por hectare, mais um ganho de peso por hectare menor em função de ter um ganho de peso individual bastante inferior ao rotatino. O rotatino colhe pouco cada entrada e saída dos animais, mas faz isso mais vezes, 12 em relação a 4. Então, se você somar isso, se você somar na foto, você diz que colhe menos aqui do que aqui. E é verdade, instantaneamente. Mas não é verdade quando você soma, né, todas essas entradas e saídas. Aí você colhe quase 6 toneladas. E você colhe 6 toneladas de 8.700 quilos. Você colhe mais de uma produção maior. Então, vejam aqui, eu uso esse exemplo para mostrar a armadilha de você pensar em eficiência de colheita como um atributo de manejo do pasto, porque você tem eficiências semelhantes em formas muito diferentes de conduzir o pastejo. E aqui começam as consequências sobre os animais. Um ganho médio diário de 120 gramas contra 50 gramas. E mesmo que ele tenha uma lotação menor, a diferença em ganho médio diário faz com que o ganho por hectare seja maior no rotatino. E esse ganho médio diário, ele é tão diferente por duas razões, né? Uma delas eu vou apresentar no slide seguinte, que é o consumo de nutrientes, é muito maior no rotativo do que o rotativo. E além disso, o fato de você não obrigar os animais a comerem os estratos mais inferiores do pasto, faz com que haja uma diferença na infecção de parasitas, comparado a uma situação onde você obriga os animais a comerem tudo, ou obriga os animais a comerem mais próximo ao solo, e obriga os animais, eles só comem ali se eles forem obrigados, porque eles sabem isso evolutivamente, que a concentração de ovos, né, de larvas infectantes nos pastos sempre estão, elas não têm uma distribuição homogênea na estrutura do pasto, elas estão concentradas na parte mais contra o solo, na parte mais úmida, né? E finalmente, então, isso é uma combinação de nutrição com sanidade que termina numa diferença tão grande de desempenho individual. Por último, né, as avaliações de consumo diário em gramas de matéria orgânica. Os animais diariamente, embora pareça comer menos, eles comem mais. Cada animal individualmente come mais. 800 gramas versus 650 gramas por dia. E a verdadeira eficiência, né, a verdadeira importância de eficiência, que é quanto de carcaça você produziu por quilo de forragem consumida, você precisa usar 34 quilos de matéria seca num sistema que você obriga os animais, né, a comerem, não vou dizer tudo, mas quase tudo, né? Versus seguir o conceito do rotatino, você usa só 18 quilos para produzir a mesma quantidade de carcaça. E eu não estou mostrando aqui a qualidade dessa carcaça, nós temos inclusive essa informação, né? Isso é só por quilo de carcaça, como se as carcaças fossem iguais, elas não são. As carcaças são de melhor qualidade no rotatino do que no rotativo. Por último, o custo de alimentação, certo? Que é muito maior, obviamente, você gasta mais alimento para produzir a mesma unidade de carcaça, e você emite muito mais metano para produzir aquela unidade de carcaça do que em pastoreio rotativo. Então, agora, nessa fase, eu trago números para vocês, né? E, de novo, simplesmente esses números foram definidos pelos animais. Eu não escolhi nada. A direita é uma visão antrópica, é o homem que escolhe, eu quero comer bem e quero dar descanso e deixar crescer bastante. E o rotatino, não perguntei nada, não fiz nenhum raciocínio, só perguntei para ele como é que eles queriam. Vocês viram o procedimento experimental, o procedimento experimental definiu 18 e saí com 11, eu apliquei isso, e agora eu vejo o que acontece, quais são os números na medida em que eu aplico isso.
E muito bem mostrado essa terceira fase. Eu vou mostrar mais 2 slides explicativos dessa lógica do rotatino, e agora e aí nós vamos sair para o campo. Agora, vamos botar isso das fazendas e ver o que acontece. Então, meus 2 últimos slides, eles fazem um experimento que eu acho interessante de mostrar, porque ele foi feito agora não é uma comparação do normal com o rotatino. Agora é uma comparação à esquerda do rotatino, com a direita o top Nova Zelândia de manejo, que é usado no Uruguai, e uma experimentação que não é o nosso grupo de pesquisa, é um grupo do INEA, o equivalente à Embrapa, do Uruguai, no caso o INEA de Colônia, tá? Que é o INEA de gado de leite, e uma experimentação onde se usa, né, as premissas do manejo neozelandês. Neste caso aqui, então, é Dactylis, entrada com 28 e saída com 10, uma utilização de 65%, versus uma entrada mais baixa, com 23, e uma saída mais alta, com 14, com apenas 40% de uso. Olha que 40% interrompe, né? Isso é uma condução de experimento somente a pasto, duração de 80 dias. Aqui foram 2 ciclos de pastoreio, com 37 dias para voltar de 10 para 28. Aqui leva só 16 dias para voltar de 14 para 23. Então, isso aqui dá 5 pastoreios, enquanto isso aqui dá 2. Mas é muito interessante saber o que acontece com as vacas, né? Então, as vacas comem 14 quilos de pasto, conseguem comer isso aí, e produzem 19 litros de leite, 9,3, enquanto que no rotatino elas atingiram 16,3 quilos de ingestão de pasto diário e produziram 24 litros de leite, 5 litros de leite a mais no sistema ou na proposição do rotatino. Para finalizar, antes de entrar na propriedade, aqui eu tento demonstrar para vocês a solução da vaca de leite, porque é a que tem mais problema de tempo, né? E a gente solucionando ela. Aqui vocês têm uma imagem de uma vaca que tem o potencial de produção a pasto entre 25 e 30 litros de leite, e que para isso deve consumir 19 quilos de matéria seca, e ao longo desses 500, 600 minutos de pastejo, tá? E o que vocês têm é o volume em verde que ela tem que colher num dia de trabalho, num dia de pastejo, colhendo colherada, né? Provavelmente aí com 25 mil, 30 mil bocados ao longo desses 500, 600 minutos. Aí, esse é o que ela precisa. E aí você oferece para ela um Tifton convencional, esse que descansa 3 semanas, acumula pasto, e aí eu uso bem, come a 10 centímetros, muito bem. Então, esse exercício mostra o seguinte: primeiro, a gente mediu. Se você usa o pasto dessa forma, a média de massa do bocado, no manejo desse, é de 0,625 gramas de matéria seca por bocado. Isso significa que, por hora de pastejo, ela pasteja a um ritmo de 1,5 quilos de matéria seca por hora de pastejo. Daqui em diante, é uma simulação, apenas uma simulação, vamos chamar de pedagógica, porque é uma simulação que não existe na prática, na vida real, porque é uma simulação onde, hipoteticamente, a vaca começaria a comer e não pararia de comer durante 10 horas. Isso não existe, né? Mas apenas para fins de ilustração, hipoteticamente, a esse ritmo de ingestão, ela pastejaria 10 horas sem parar, e ao final das 10 horas ela teria colhido 15 quilos de matéria seca, 4 quilos a menos do que ela precisa de fato. Mas, se eu mudo, né, a proposta de manejo, seguindo o conceito do rotatino,
e, portanto, não uso 30-10, eu uso 20-12. Ao usar 20-12, a massa do bocado, que era 0,625, passa a 1 grama. Eu aumento 0,375 gramas no mesmo bocado. Isso me eleva a taxa de ingestão a 2,4 quilos de matéria seca por hectare. E nesse ritmo de gestão, nesta simulação, que não é real, apenas pedagógica e ilustrativa, eu atinjo os 19 quilos em 8 horas de pastejo. Para ilustrar a força potencial de uma simples, alteração de metas de manejo simples de altura, só que definidas pelo animal, o impacto que isso tem na ingestão final, obviamente na produção de leite, o impacto que obviamente tem na dependência desse silagem concentrado para complementar a dieta da vaca, né? O efeito que isso tem sobre a variável do principal problema dela, que é tempo. Beleza? Agora então vamos para os 20 minutos finais, aonde nós vamos colocar isso para funcionar na propriedade. Então, eu agora estou saindo dos experimentos. Nos experimentos eu tinha a fase 1, como é que tem que ser o pasto, é 20. Bom, e aí que hora que tem que sair? A fase 2 é a hora que tem que sair, então, aí é 40% de redução da altura de entrada. Beleza. Mas aí eu não estou medindo o ganho de peso, o que aconteceu com a planta, não estou medindo nada. Aí a fase 3 de experimentação me mostrou que isso faz bem para o bicho e faz bem para a planta, em termos de desempenho, de produção primária e secundária. E faz bem em impacto ambiental, faz bem em nutrição, faz bem em sanidade. Tá, tudo bem, tá? Mas agora eu vou botar isso na fazenda e o que que acontece, né? Tudo bem. Para botar na fazenda, bom, primeiro que nós já fizemos isso em vários pastos, tá? Tem vários exemplos aqui, campo nativo, amendoim forrageiro, tifton, azevém, kikuyu, emarta, festuca, aveia, braquiária, milho, tanzânia, sorgo, mombaça. A gente já fez com um monte de coisa. A gente tem estudos com bovinos, com ovinos, com equinos, com pôneis, etc. Beleza. Toda essa complexidade que vocês tiveram, assim, só uma provinha, né? Porque vocês viram a carga teórica que tem por trás daquele número que sai 2012, né? Mas tudo isso fica para trás quando sai da academia e vai para o campo por uma simples altura. Tudo é traduzido de uma forma extremamente simples, né? E aí cada um, isso aqui é um exemplo de um produtor usando esse conceito. Ele tem que entrar com 2012, tá? Como é que eu faço isso? Bom, faz como tu quiser. Tem gente que faz essa régua, tem gente que faz uma marca na bota, né? Eu sempre brinco, mas é uma brincadeira verdadeira, né? Tinha um produtor que tinha 2 cachorros, um cachorro de entrada, outro cachorro de saída, né? Um cachorro maior, outro menor, e o cachorro andava no meio das faixas e ele tinha uma ideia se estava entrando ou saindo, né? Então tem de tudo nisso aí na prática, né? Em várias situações, tá? Quando eu aplico isso na prática, vejam que interessante, tá? Isso aqui é uma propriedade rural, né? Ela tinha um funcionamento, esse clássico, num pasto de inverno anual, dava 4 pastejos, dava descanso de 25 dias. E, bom, para cumprir isso, ele usava 50 piquetes de meio hectare. A hora que ele fez a transição para o rotatino, o número de pastejos de 4 passou para 15. E o descanso era bem menor, veio para 10. A consequência disso, aplicada no campo, na configuração dos piquetes, como tu roda mais rápido e o descanso é menor, você precisa de muito menos piquetes. E muito menos piquetes, esses piquetes são de muito maior área. Então, de novo, são propriedades emergentes daquele conceito do rotatino, que não estavam previstas, né, no conceito inicial,
Mas vocês vão ver agora uma cascata de consequências de funcionamento da propriedade rural, que são decorrências de uma simples pergunta para os bichos como é que vocês querem. O primeiro exemplo está na configuração, né, dos piquetes, tamanho de piquetes, intervalos, etc. E a segunda é na dieta dos animais, que antes eles não tinham problema de tempo, então tinha que ser entupido com silagem e concentrado, né? E que ao pastejar bastante e ter aquela economia de tempo, isso gerar como consequência uma menor dependência de silagem concentrado, isso vem de 25 para 10, de 8,5 para 4. E como o rotatina, a consequência do rotatina é comer só o topzinho das folhas em crescimento do pasto, que são altamente nutritivas, você passa a ter um problema de excesso de qualidade, excesso de proteína ingerida do pasto. E você é obrigado a diminuir a concentração, a percentagem de proteína bruta da ração. Senão você vai ter problemas reprodutivos. Então é muito comum você ter uma situação de início do PISA, onde você ainda não tem o rotatino e tem esse modelo clássico de muita silagem concentrado, certo? Você, na medida em que vai implementando o rotatino, você inverte um consumo de coxo predominante de 83% para 33% e inverte a participação do pasto de menos de 20% para mais, para quase 70% de ingestão de pasto. E, por incrível que pareça, você faz isso tudo produzindo mais leite. Produzindo mais leite. Porque é óbvio que diminui o custo, mas não é óbvio que tu produz mais leite, né? Quando você produz, e aí sim, o PISA tem essa ferramenta importantíssima. A gente trabalha no PISA com tecnologia de processo aplicada a pequena propriedade, ela tem que fazer ao mesmo tempo aumentar a produtividade com redução de custo. E quando você faz isso de forma concomitante, você tem um impacto direto sobre a margem bruta da propriedade. Um exemplo agora com gado de corte, típico de Santa Catarina, de Voisin, uma propriedade que fazia o manejo com 83 piquetes, né? E quando fez a transição para o rotatino, isso tudo passou a ser 6 piquetes. 83 piquetes com, né, todo aquele modelo de descanso, etc. e tal. Tinha uma carga de 4A por hectare, né? Quando passou por rotatino 6 piquetes, passou a trabalhar com 6,5 UAs por hectare. O problema no campo, né, de você aplicar isso, esse slide não é o problema em si, mas é só uma ilustração em Rondonópolis, com pecuária de corte e com Mombaça, né, entrada de 70, saída com 44, acho que é, né? Achei muito interessante olhar esse exemplo no campo, porque é interessante que como os animais saem de uma faixa e vão para outra de bucho cheio, não tem desespero, não tem, os bichos não saem correndo, os bichos não passam para a nova, eles nem querem sair muito da anterior, mas passam ele para a nova, mas ele não baixa a cabeça e sai comendo desesperado, como normalmente acontece. Ou seja, os animais passam a estar mais calmos e não desesperados por comer, né? Agora, a aplicação disso na prática significa visualmente, né, e cognitivamente, né, você ter que se habituar, e aqui vão te chamar de louco quando isso acontecer, né, se habituar com resíduos que são muito diferentes, são muito maiores e tem uma conotação de desperdício, de perda, porque as pessoas não raciocinam que isso vai demorar só 10 dias para os bichos voltarem.
né? No caso de um Mombaça, pode demorar só 4 dias, tá? Crescendo 5 centímetros por dia, que acontece muito frequentemente nessas tropicais aí, com alguma adubaçãozinha e tudo, né? Às vezes 4 dias está de volta, 10 dias está de volta. Então, o olho te faz uma armadilha, imaginando que você vai perder pasto, quando na verdade as rotações podem ser muito rápidas, né? E os animais voltam muito rapidamente, então isso não tem essa perda, não tem esse conceito, mas você imagina um produtor levar a vaca, tirar a vaca daqui, botar para cá e deixar isso para trás, isso no início não é simples. Como são 10 para 5, e para finalizar, aí a gente aplicando isso no PISA, e o PISA é aquele conceito, o PISA não é só o rotatino, o PISA é adubação de sistema, o PISA é conservação de solo, o PISA é a parte social, é diminuir a carga de trabalho. Aliás, eu não falei isso aí, com aquele piqueteamento muito menor, se diminui a carga de trabalho dos produtores, né? Que é outro conceito importante também. Você transforma tudo em tecnologia de processo, você não tem investimentos maiores para fazer, né? Então, todas essas tecnologias, existem outras tecnologias, mas o rotatino, ele é uma estratégia de extensão, quando a gente aplica isso no campo, porque ele tem duas qualidades extremamente importantes para primeiro passo de intervenção numa propriedade rural, que é custo zero e alto impacto. E rápido. Alto em magnitude, rápido em tempo. E ele é muito simples, porque, a rigor, ele significa que você chega na propriedade, qualquer que seja ela, em qualquer momento do ano, inverno, verão, a configuração que tiver, muito provavelmente o primeiro passo que você tem que fazer é, ao invés de seguir aquela rotação que tinha, uma faixa, uma faixa, uma faixa, aquele monte de piquete, você só tem que, ao invés de abrir uma faixa para frente, abre 3 ao mesmo tempo. Só isso. Muito simples de execução. Simples, mas não quer dizer que os produtores façam rapidamente. Mas é o primeiro passo. Você imagina fazer um monte de coisa. Você tem árvore para plantar, ambiência, você tem plantio direto, você tem um monte de coisa. Mas no início, na estratégia do PISA, na estratégia de extensão, nós só fazemos o rotatino. E quando você consegue que os produtores simplesmente abram mais piquete, porque abrindo mais piquete para frente vai ficar mais resíduo para trás, e você começa a implementar o rotatino. Quando você fizer isso, você começa a resolver o problema de tempo dos animais e começa a aumentar a proporção de dieta de pasto por conta desse aumento de velocidade de ingestão dos animais. Você imediatamente, aumentando a velocidade de ingestão e aumentando o resíduo do pasto, você afeta o crescimento do pasto e você tem impacto sobre silagem concentrado, com diminuição quase que imediata de consumo de silagem concentrado. É investimento zero, tecnologia de processo, alto impacto de várias coisas, né? E principalmente, para desespero de muitos, né? Com menos silagem você produzindo, né? Você tendo, obviamente, menos custo, menos trabalho, você dá menos concentrado, menos silagem, você tem menos trabalho, tem menos custo e produz mais leite. Porque as vacas passam a estar estão no natural dela, não está naquele soco de pH no rumen, né? Tá enchendo a boca, tá na velocidade de ingestão. Efeito em sanidade e qualidade do leite, nós temos vários para mostrar, né? Mas o principal é o que está escrito ali: confiança. É um trabalho, é uma maratona, mas aquela largada, você precisa adquirir o capital mais importante de trabalho com os produtores, que é a confiança.
Então, ele vai dizer assim, nossa, esse cara fez uma coisa completamente diferente, me propôs eu fazer, eu aceitei e tal, fiz, e realmente deu resultado. E eu não tive que pagar, estou ganhando mais dinheiro, estou trabalhando menos, estou com menos custo e não investi nada. Eu só mudei um negócio. Bom, esse cara merece a minha confiança. E esse é o capital que você precisa para os próximos passos. Que quando você chegou, o que tiver, é o que está lá, tá tudo bem, não tem que comprar nada, não tem que comprar adubo, não tem que mudar, não tem que plantar tal coisa, nada. Só tem que fazer isso. Quando você adquiriu a confiança, e isso passado aí 4 meses, 6 meses, 8 meses, aí começam as perguntas do tipo, tá, mas eu antes fazia 2 hectares de silagem, mas eu não preciso mais de tanta silagem? E será que quanto que eu preciso de silagem? Ah, aí o consultor vai lá, o cara, eu acho que com 1 hectare de silagem tu tá bem. Ah, mas se eu plantar só 1 hectare de silagem, então o que que eu faço com o outro hectare que sobrar? Aí começou a segunda fase, né? Você tem a confiança, e aí você está conversando com o produtor e co-construindo planejamentos agora de médio e longo prazo. Onde é que vai? O que que eu faço com tal área? O que que eu faço? Como é que eu mexo? Aí você começa a construir conjuntamente com o produtor, né? E isso associado ao fato de que o pasto cresce mais, os bichos produzem mais, você começa. É, a primeira fase é uma fase um pouco mais lenta de produção de 1 litro a mais, de 2 litros a mais por cabeça, e você vai para uma fase onde você vai produzir mais por hectare. Às vezes saindo de uma lotação e meia, de uma vaca e meia para 2 vacas, para 2 vacas e meia, para 3 vacas por hectare, com ao mesmo tempo ajustes, né, em categorias de rebanho, né? Essas coisas todas vão aumentando o número de vacas em produção em relação ao teu efetivo total. Com esse planejamento, quero dizer isso com tudo, que você começa uma fase de escalar a produção por hectare, e você está escalando essa produção por hectare com custo mais baixo, com produção mais alta. Quando você descolar essas duas coisas, aí você começa a brincar. Os projetos PISA normalmente duram 4 anos. Tu tem essa fase aí de 6 meses, 1 ano e meio, 2, e depois você entra para uma outra fase, aonde começa a sobrar dinheiro bastante no sistema, e aí a gente começa a brincar com coisas que são mais caras, com o cara que tem confiança, bom, vamos fazer alguns ajustes, vamos plantar algumas coisas, e aí as alterações de mais longo prazo, elas começam a aparecer. Ao mesmo tempo em que você começa a ter importantes transformações invisíveis, né? Que é a recuperação do solo, por mudança de sistema de plantio, por aumento de produção de biomassa aérea e radicular, né? Que os bons manejos, etc. Isso vai transformando, inclusive, né, as coisas mais importantes da propriedade, mas que você não fatura, né, que é a saúde do solo. E com isso, né, você acaba juntando esse blend de plantio direto, conservação do solo, ambiência, esse blend que é o PISA, né? Esse blend que é o PISA, que é tecnologia de processo, que não aumenta custo, ao contrário, diminui, que não aumenta o trabalho, ao contrário, diminui o trabalho, que é baseado em soluções de acordo com a natureza, onde você tem árvores, tem herbáceas, tem herbívoros, se possível com diversidade forrageira e diversidade de cultivos, certo? Quando você vai nisso tudo, isso significa maior rendimento financeiro, né? E aumento de felicidade dentro da propriedade, porque isso é a realização, certo? O cara começa a comprar maquinário, o cara começa a fazer reforma na estrutura, né? Tem gente que reforma a cozinha e a mulher fica maravilhada, né? O moleque ganha uma moto, né? Ou seja, quando a felicidade vem, porque antes o cara trabalha 24 horas e o cara não dá conta e não está ganhando dinheiro, está perdendo. Você muda esse cenário, né, para a família. Ao mudar o cenário da família, a última consequência em cascata dessas várias inter-relações sociais, né, é a consequência final sobre família e sucessão.
Por último, bom, eu fiz isso tudo e tal, mas e o PISA, tá, mas e onde é que... parece sustentável, né? Parece legal, parece bons resultados, tudo bom. Tudo parece. Alguém vai dizer, a integração lavoura-pecuária é bom? Não, é bom. Faz bem para o ambiente, faz bem para o ambiente, tudo. Mas isso tudo são palavras, retórica, enquanto você não vai lá e mede. E aqui estão as medições de sustentabilidade, tá? Que pega essas propriedades rurais e vai lá medir, tá? No final, tá, parece bom tudo, mas vamos botar número nisso aí, né? Botar as avaliações. E essas avaliações aqui, a gente usa essa ferramenta, né? Que é essa ferramenta da FAO, né? Chama-se SAFA, Sustainability Assessment of Food and Agriculture Systems, que avalia 4, não 3 dimensões da sustentabilidade, 4 dimensões da sustentabilidade, né? Envolvendo, inclusive, uma nova dimensão de governança, né? Que foi recentemente sugerido pela FAO. E aqui vocês têm 21 grandes itens avaliados, né? Quanto mais verde, melhor a nota, né? Que essa propriedade está tendo, né? E vocês então estão vendo que praticamente, né, quase todas as variáveis ao final do PISA, o produtor se enquadra em níveis de bom a ótimo de sustentabilidade nas 4 dimensões e nos 21 grandes itens, que são 100 e poucos subitens avaliados de sustentabilidade, tá? Então, o Rotatino é um dos pilares disso. Ele, inclusive, se tornou, dentro dessas propriedades emergentes do Rotatino, né? Ele se tornou uma ferramenta de extensão importante, porque ele é o passo primeiro, né? Essa história toda que eu estou contando para vocês, né? Ela não foi do dia para a noite, ela tem toda uma construção, e essa construção é científica. Lá no final, ela gera só 2 números, entra 20 e sai com 12, né? Mas ele tem toda uma construção científica, né? De artigos de relação de causa e efeito, todos esses estudos, né? E depois, uma fase e aí de 95 a 2008, que a gente estudou bastante. 2008 entrou para o campo pela primeira vez, né? E hoje nós temos mais de 3 mil propriedades rurais, com um certo controle de uso de rotatino, e provavelmente mais de 10 mil propriedades rurais usando rotatino, com menos controle, digamos assim, que a gente tenha de execução, né? Mas essa história continua tanto da parte de pesquisa quanto na parte de difusão e aplicação desse conceito, procurando então propor uma forma diferente então de manejo fundamentado da forma como vocês acabaram de ver, né? E é o que acontece a partir de uma pergunta inicial: como é que eu soluciono o problema das vacas? 5 horas em ponto. Olha, agora eu fui bom, hein? Fui bem. Para gravação. Muito bem.